Hello World para quem passa o dia com sono e não consegue dormir de noite. Vocês estão bom? Estão com sono também? Eu tô. No vídeo de hoje, vou continuar mostrando as estruturas condicionais. No caso, essa vai ser um laço de repetição, que é com o comando while. E para não perder o costume, já vamos direto aqui para a prática. Como é que funciona essa estrutura? A gente vai escrever while, vai abrir e fechar o parênteses, as chaves também. E aqui, enquanto essa condição for verdadeira ou for falsa, enfim, a gente vai colocar aqui essa condição. Enquanto essa condição for verdadeira, o sistema vai continuar fazendo tal coisa, vai continuar imprimindo na tela, enfim, vai fazer o que a gente quer que ele faça. Então vamos colocar uma opção para digitar um número maior e um número menor. Eu quero que digite na tela um número e eu quero que em seguida seja digitado um número menor do que ele. Vai ficar mais fácil de entender aqui pelo programa mesmo. Ó, digite outro número. E aqui vai ser o número menor. Eu quero que, enquanto esse número aqui for maior do que esse, por exemplo, se eu digitei aqui nessa primeira entrada, eu digitei 10. Se eu digitar aqui 11, eu quero que isso fique repetindo até que eu digite um número menor aqui. Não sei se deu para entender, mas vai dar para entender agora. Enquanto o número menor, acho que pode ficar mais fácil de entender se eu colocar de outra forma. Enquanto o número 2 for maior ou igual ao número 1, ele vai rodar isso daqui na tela. E aqui novamente vai pedir para digitar esse número. Ctrl F não precisa, porque não vai ter ponto. É só auto-preencheu errado mesmo. Essa é a estrutura de repetição. Caso digite um número menor ali, ele vai imprimir na tela. Então, recapitulando, a gente vai digitar o primeiro número, vai digitar o segundo número. Enquanto essa segunda digitação for maior do que a primeira, ele vai ficar pedindo para tu digitar o número 2 infinitamente. Eu posso mostrar aqui no Ctrl F5, aqui no console. Ó, digitei 10 no primeiro número. Se eu digitar 15, ele vai pedir para eu digitar outro, porque eu digitei um número maior. 25, vai pedir de novo. E assim indefinidamente. Agora, se eu digitar um número menor, inclusive até, ó, se eu digitar um número igual, ele não vai aceitar, porque eu falei que ele tem que ser menor do que o número. Ele não pode ser maior nem igual ao primeiro número que eu digitei. Então, se eu digitar um 9 aqui, correto, 10 é menor do que 9. Só que a gente pode mesclar outras coisas aqui, outras estruturas condicionais para ficar um código mais interessante. Eu posso colocar um if aqui em que se o número 2 for igual ao número 1, e aqui de novo eu estou comparando os valores. Eu quero saber se eles têm o mesmo valor. Eu não estou atribuindo um valor ao número 2. Eu não estou dizendo que número 2 é igual ao número 1. Eu quero comparar se os dois têm o mesmo valor. Se eu digitar 10 aqui, eu quero saber se no número 2 eu também digitei 10. E aí vai imprimir na tela. Até dá para colocar também para imprimir direitinho, que nem aqui embaixo. Você já digitou o número 1. Os números... Vou apagar online porque eu quero que ele escreva na mesma linha. Então ele vai imprimir assim, ó. Você já digitou. Aqui eu estou chamando a variável. Então, se eu digitar 10, ele vai puxar 10. Se eu digitar 9, ele vai puxar 9. E vai imprimir aqui na tela. E vai pedir para eu digitar novamente, né? É só copiar aqui, que é o número 2. Eu quero que fique repetindo, eu quero que fique pedindo o número 2 até que ele seja menor do que o número 1 que eu digitei. E se caso ele não for igual, mas ainda assim ele for maior, aí ele vai digitar isso aqui na tela. Vai aparecer aqui na tela, você digitou um número maior. Aqui também pode ficar dessa mesma forma que aqui em cima, para ficar mais bonitinho.
Se eu digitar em número 2 um número maior do que eu digitei aqui no número 1, ele vai falar na tela: o número 2 ultrapassa o número 1. Digite outro. E aqui vai pedir de novo para digitar o número 2. Vamos testar isso. Vou colocar aqui 5 e 5. Você já digitou 5, os números não podem ser iguais. Digitei 6. O número 6 ultrapassa 5. Digite outro. 8. E ele vai ficar assim, ele vai ficar trocando conforme eu for digitando aqui. Toda vez que eu digito um valor aqui, quando ele pede, ele altera o valor do número 2. Por isso que ele imprime aqui certinho 8, imprimiu 6, 5. Se eu colocar 4, 2 para ficar mais distante, correto. 5 é menor do que 2. Eu posso também melhorar aqui em cima essas informações. Fica mais fácil de entender, inclusive. Vamos só ver se funcionou. Vou colocar 17 aqui. Digite um número maior do que 17. Botei 18. O número ultrapassa 17. Digite outro. Ah, eu coloquei errado ali, agora que eu percebi. Um número menor do que o anterior. Digite um número menor do que 10. Coloquei 11. Deu erro. Coloquei 8. Foi. E eu posso deixar esse programa aqui ainda mais interessante usando essas mesmas estruturas que eu já estou utilizando. Eu posso fazer o seguinte: se acertar de primeira, vai aparecer essa mensagem. Mas se eu fizer várias tentativas, vai aparecer uma mensagem diferente. Então ficaria mais ou menos assim. Eu preciso contar quantas vezes, quantas tentativas foram feitas, né? Então eu vou criar aqui uma variável com o nome count, de contador. Posso até botar exatamente isso, posso colocar contador. Só para ele ficar contando. Ele vai iniciar como 0. Não foi feita nenhuma tentativa, então ele vai iniciar como 0. Se eu de primeira digitar um número menor, aqui no número 2, eu digitar de primeira um número menor do que 1, um número menor do que o número 1, ele não vai adicionar nada aqui. Ele nem vai entrar nessa estrutura de repetição, porque ele já vai ver, não, o número 2 é menor do que o número 1, nem precisa entrar aqui, já vai ir direto para a impressão. Mas caso seja digitado aqui no número 2 um número maior do que no número 1, ele vai entrar na estrutura e ele vai ter que colocar mais um aqui nesse contador. Eu posso colocar de várias formas, ele até já auto-preencheu aqui, que é contador mais mais. Esse mais mais aqui ele vai adicionar mais um no contador, toda vez que ele passar aqui pela estrutura. E aí eu consigo fazer a minha condicional. Se o contador for maior do que 1, aliás, se ele for menor do que 1, se for feita só uma tentativa, ele vai aparecer isso na tela. Caso não, ele vai imprimir isso daqui. Ele vai fazer essa verificação. Eu posso até colocar, inclusive, aqui embaixo. Ó, vai imprimir assim, finalmente digitou certo. Depois de tantas tentativas, aqui está o contador, né? Ele vai contar aqui quantas vezes ele teve que iniciar o laço de repetição e vai imprimir aqui na tela. Aqui de novo, voltando lá naquilo que eu falei alguns vídeos atrás. O programa ele é lido de cima para baixo. Então primeiro ele vai ler aqui que existem duas variáveis. Depois ele vai ler isso daqui, que é o que vai ser impresso na tela, digite um número. Depois ele vai ler a entrada do usuário. E assim ele vai indo. Quando ele chegar aqui, ele vai fazer a verificação. Ele vai verificar se o número 2 é maior ou é igual ao número 1. Se for, ele vai entrar aqui e ele vai verificar primeiro se eles são iguais. Se eles forem iguais, se o número 2 tiver o mesmo valor que o número 1, ele vai imprimir isso daqui. Se não tiver, se eles não forem iguais, então ele vai imprimir isso daqui. Depois que ele fizer essa impressão, ele vai pegar aqui o contador, que na primeira tentativa ele vai valer 0, e vai colocar mais 1. Então o contador vai valer 1. E aí ele volta de novo aqui para cima. Vai verificar de novo. Se o número 2
é ou não é maior do que 1. Se ele for maior de novo, ele vai iniciar toda essa repetição e vai colocar mais 1 no contador. Que estava valendo 1, agora vai valer 2. E aí vai voltar pro início e ele vai ficar fazendo isso enquanto tu não digitar aqui no número 2 um número menor do que 1, ele vai continuar nesse loop infinito. Saindo desse loop, aí sim ele vai fazer a próxima verificação, ele vai verificar se o contador ele tá maior do que 1. Se ele tiver maior do que 1, é porque foi feito mais de uma tentativa, né? É porque ele passou mais de uma vez aqui por esse laço de repetição. Se ele não passou, ele vai imprimir a mensagem normal, correto. O número 1 é menor do que o número 2. Caso ele tenha passado mais do que uma vez, ele vai imprimir na tela. Finalmente digitou certo. Depois de trocentas tentativas, número 1 é maior do que número 2. Vamos testar isso agora. Botar aqui 5. Digite um número menor do que 5. Vou acertar de primeira. Correto, 5 é menor do que 4. Agora eu vou fazer mais tentativas. Vou botar 5. Aí eu vou tentar 7. O número 7 ultrapassa 5. Digite outro. Vou digitar 5. Já digitei 5. Os números não podem ser iguais. Digitar 6 só para fazer mais uma dessas de ultrapassar. Ó, pediu para digitar de novo. Vou colocar um 4. Finalmente digitou certo. Depois de 3 tentativas. Ó, vamos ver aqui, ó. Foi feita a primeira tentativa, a segunda. E aí a terceira. Na terceira ele foi. Deu para entender? A gente precisa falar sobre o elefante na sala, né? Ninguém comentou nada, mas o vídeo ficou longo de novo. Então vamos parar por aí. Desculpa qualquer coisa se eu não expliquei tão bem a função aqui do laço de repetição. Eu vou fazer mais um vídeo sobre isso, mas aí eu vou pegar um exercício lá do Bcrowd. Eu vou mostrar esse site também. Esse site é muito legal para treinar lógica de programação. Então, até lá, rapaziada, é isso.